no pobre natalense, chegou a vez para quem quer aprender como sofre o ser humano quando seu nome não sabe escrever. A prefeitura abre a campanha para ajuda do ensino e do saber, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler. Olá, meu nome é Roberto Monte e eu faço parte da equipe da Pós-TV DHNet e da Universidade Popular. No ano de 2015, nós fizemos o centenário de Djalma Maranhão. E para trabalhar toda essa parte relacionada à cultura, às artes, né, nós juntamos uma turma da pesada, né, ciceroneados por Antônio Marques, né, Toninho Marques, o Machão, Edrize Fernandes, né, o médico e filósofo, e Gabriel Monte, arquiteto. Então, dentre as atividades desse grupo, que fez maquetes, várias eletrônicas, várias coisas, nós fomos entrevistar o companheiro Dorian Gray Caldas. Então você vai curtir aí a vida de Dorian Gray Caldas, né? Esse artista múltiplo que nós temos aqui no Rio Grande do Norte, e que ele fala da sua vida e de toda a sua interação com os governos de Djalma Maranhão. Boa tarde, estamos aqui gravando uma entrevista especial com o artista plástico Dorian Gray Caldas a respeito das artes e da cultura no governo de Djalma Maranhão e especificamente sobre a percepção dele acerca deste momento importante das artes e da história do Rio Grande do Norte. Então, como primeira pergunta, gostaríamos de saber quando e em quais circunstâncias o senhor conheceu Djalma Maranhão. Olha, eu conheci Djalma através da sua própria dinâmica de trabalho, né? Djalma era um promotor de arte, de literatura e principalmente do folclore regional, né? Local. E promovia aqueles encontros dos artesãos, dos artistas artesãos, congos, coco de roda, bombailô, o bumba boi, os congos, todo aquele mundo do folclore que tinha muito a ver comigo, porque eu já começava também a trabalhar o homem brasileiro, o folclore aqui local, os altos da cidade de Natal, todo aquele efervescer da criatividade anônima, a criatividade dos grupos que faziam o folclore. Então eu conheci já Djalma com esse espírito de fazer de pé no chão também se aprender a ler, fazer a integração literária, cultural com o folclore local. E daí a minha admiração por ele. Ele esteve, inclusive, no meu casamento, foi lá me visitar e esteve comigo no meu casamento. E eu continuei com aquela amizade que eu tinha com ele por muitos anos, né? Lidando com as coisas do Rio Grande do Norte, todo o mundo feérico da cultura do Rio Grande do Norte, que
tem muito a ver com Luiz da Câmara Cascudo. O meu primeiro contato realmente foi com a obra do mestre Cascudo, que me abriram as portas para a visitação dos altos da cidade e para conviver com a história do folclore, dos altos da cidade, que realmente é o que nós temos de mais autêntico, né? Como o senhor avalia o governo de Djalma Maranhão no segundo mandato, aquele no qual ele foi eleito pelo voto popular após 1960, em relação à cultura, especialmente à cultura popular? É justamente isso. Djalma deu uma atenção toda especial, talvez por intuição ou mesmo por valor próprio. Ele deu uma dinâmica à cultura muito grande, inclusive também favorecido por uma equipe. A equipe de Djalma, na época, Mailde Pinto, Moacir de Góes, próprio Nilton Navarro, Luiz Carlos Guimarães, uma vez por outra também, estava incluído nesse pacote literário, esse pacote. E Djalma estava à frente de todas essas iniciativas que diziam respeito ao homem nordestino, ao homem brasileiro. Isso com uma visão sociológica muito bem orientada. Dorian, e as praças de cultura? Sua lembrança das praças de cultura, particularmente a Praça André de Albuquerque? Eu tomei parte realmente. Nos anos 60, eu já tinha livros publicados, os Instrumentos do Sonho, que o primeiro livro meu publicado foi em 61, e essas praças de cultura eram praças dinâmicas, em que se mostrava Dailo Varela, Moacir Cine, Luiz Carlos Guimarães, eu, Ney Leandro, toda a nossa geração estava na praça, né? Porque nós participávamos com livros prontos, nós participávamos dos debates, os debates sobre poesia, debates sobre a literatura que se fazia aqui no Rio Grande do Norte, o conhecimento de autores do passado também, porque estava incluído em todo o nosso processo. Eu me lembro que essa praça daqui também teve uma repercussão muito boa na mídia nacional. O Peregrino Júnior, que fazia também as relações públicas com muita facilidade, era um homem muito cordial. Diz Santos Negreiros que foi a pessoa mais cordial que ele conheceu na vida. Ele no governo na administração de Aloysio, nós fomos, muitas vezes, à feira da cultura da Divina Providência, que era uma feira também de arte e que acontecia no Rio de Janeiro. Quer dizer, semelhantemente às feiras que se faziam em Natal. Só que ele aglutinava assim, maior número de adeptos, porque iam caravanas de todo o Brasil. De um ponto de vista histórico, como o senhor vê a transformação das artes em Natal e no Rio Grande do Norte sob o governo popular de Djalma Maranhão? Eu acho que principalmente a consciência artística, a consciência do homem nordestino, a preferência que ele tinha pela cultura popular, pelos altos da cidade, isso conscientizou os artistas de que devia se voltar para a sua terra, sua gleba, seu lugar de vivência, em vez de estar macaqueando a cultura francesa, a cultura inglesa. Isso autentica
o artista do Rio Grande do Norte e dá uma certa visibilidade à arte que se faz aqui. Pelo menos o meu trabalho é todo voltado para essa vertente da arte brasileira, que é uma arte em que eu tenho uma preferência toda especial pelo cordel. Assim, estou preparando um trabalho sobre o cordel, que é justamente a valorização da fisionomia, do traço fisionômico e do gestual, e as coisas que no Nordeste é muito significativo. Nós gostaríamos de saber, em particular, qual a sua percepção sobre a galeria de arte que Djalma construiu na Praça André de Albuquerque e sobre as exposições que lá foram realizadas. Olha, a galeria era aquela porta e saída para você fazer a visitação. Era muito bem estruturada, e as exposições que aconteciam na galeria eram de excelente nível. Eu me lembro que quando Pierre Chablot esteve em Natal e me visitou, ele fez uma exposição da pintura dele, que ele era quase um classicista, não fosse a influência já da modernidade. Mas ele tinha uma pintura excelentemente criativa e de boa qualidade. Ele veio para a galeria para fazer uma exposição. Você veja em que nível estavam as exposições que se realizavam na galeria, né? Um Pierre Chablot fazer uma exposição das obras dele. As obras dele aqui em Natal. E todos nós, da nossa geração, todos nós estivemos na galeria por diversas vezes. Eu me lembro de um trabalho que foi feito para a inauguração da galeria, de Nilton Navarro. É um Bumba Meu Boi muito bem trabalhado, muito lindo, com os figurantes, com todo o cenário do Bumba Meu Boi, com os brincantes, todos os personagens estavam nesse painel de Nilton Navarro, e infelizmente a galeria se transformou em pó, né? Esse painel era aquele painel externo? É o painel externo. O painel externo, eu não aconselho. Já houve diversas tentativas, inclusive de pessoas já da geração que não era mais de Nilton, nova geração, que tentou reeditar a obra mural feita ali no Sesc, na descida da Ribeira, com alguns painéis. Marcelo Bobes foi um deles que fez. E o resultado não é bom porque é perecível, né? A única obra que eu conheço que é duradoura, assim, nesse sentido, é a de Siqueiros, o pintor. Você pode relatar um pouco para a gente, porque a única imagem, pelo menos que a gente tem, é uma única foto da galeria e muito imperceptível. O que tinha e quais as cores que tinha naquele painel lateral da galeria? Aquele painel de Nilton as cores, de preferência, as cores que ele usava, né? Nilton era um artista que tinha uma personalidade brilhante. Além do mais, ele tinha uma facilidade de absorção das obras que ele via e que ele também se influenciava, né? A gente sentia que ele tinha uma influência forte de Picasso, embora os figurantes dele fossem locais, né? Toda a temática local. Ele usava as cores dos locais, né? Os azuis, os vermelhos, as fitas dos galantes, a roupa dos figurantes de congos, aquela coisa e toda. A temática?
A temática daquele painel. A temática é o Bumba Meu Boi. É o Bumba Meu Boi, com todos os Os figurantes. galantes, não é isso? É. O Bumba Meu Boi com os galantes. Com todos, com os galantes, com os personagens, né? Isso. E só tinha um vaqueiro. lado ou eram as duas laterais? Só era uma lateral? Não, era só uma lateral que ele inteligentemente fez, a lateral que tomava menos sol, né? Com a lateral do lado direito. O painel que ele fez foi Era abaixo. ladrilho? Qual era o material que ele utilizou ali? A Newton usava muito a tinta água, né? A tinta aquarela, nos trabalhos pequenos, né? A guache, ele usava muito guache. E esse mesmo material ele usava para os painéis, né? Era um tipo de afresco, não é, Dorian? É um tipo de afresco com aquela influência de Portinari, né? Portinari fez um trabalho no Ministério da Educação. Ele fez um trabalho que reflete essa preferência pela pintura mural feita no próprio local onde a pessoa está trabalhando. Então, se me referindo aos afrescos de Portinari, a diferença de um afresco feito internamente, num ambiente interno, e do afresco feito não é assim. Internamente, ele está falando externamente. da parte de fora, internamente, como era o jeitão, por assim dizer, da galeria? A galeria havia somente a passagem, que era longa, não é? E tinha a entrada, tinha entrada e não tinha parede de fundo. Você entrava, passava toda a galeria olhando os quadros. Quando chegava no fim, você podia ir embora. Era aberta? Já era aberta. Sim. A entrada e a saída era igual. Agora tinha somente as laterais. E as exposições eram sempre temporárias? Sempre temporárias. É como toda exposição, claro, né? Toda exposição. Nós gostaríamos de saber suas impressões particulares sobre a destruição da galeria. Em que época isso aconteceu? Como é que foi isso? Eu não sei como foi acontecer, eu não sei se foi uma atitude política, que deve ter sido, mas eu acho que foi uma coisa desnecessária e desumana, porque era um local dos artistas. Então, não tem por que destruir uma obra que estava a serviço da cultura, né? E isso é lamentável, porque quando se destrói alguma coisa, não se constrói outra, né? E a galeria jamais foi levantada novamente, como se aquilo fosse precisasse ser exterminada, como exterminaram muitas outras coisas no Brasil, né? Entre as exposições realizadas na Galeria de Arte, houve 3 sobre as quais gostaríamos de ouvir mais a sua opinião. A exposição de Francisco Brenan, a exposição de reproduções de obras de Picasso e aquela que foi chamada de Poesias Ilustradas, que os jornais dão conta de que seriam obras de 70 poetas potiguares vivos e alguns já falecidos, acompanhadas por ilustrações, obras de arte. Realmente a finalidade da galeria era de promover a cultura, a arte, em termos de qualidade, né? Então, o que acontecia é que Natal, não tendo um ambiente propício, uma galeria que tínhamos da Biblioteca Pública, mas uma galeria que pudesse fazer trabalhos assim de grande expressão artística, como foi o caso desses que você está citando, e eu considero também a de Pierre Chablot uma das grandes exposições que nós tivemos na Galeria de Arte.
Em relação a essas exposições que eu mencionei em particular, na sua opinião, qual teria sido a que teve uma repercussão maior no Estado? Essa de Francisco Brenan, das reproduções de Picasso, ou essa exposição de poesias ilustradas? Eu particularmente gosto mais da poesia ilustrada, porque dava oportunidade ao pintor também, ao poeta, né? Mas a de Brenan teve uma expressão, eu acho que tem uma expressão muito boa. Brenan, para vocês que conhecem a obra dele, não é só o pintor ou o ceramista famoso, o escultor famoso que ele é um patrimônio da cultura brasileira e que mora em Recife, e de certa maneira ele não tem o reconhecimento na sua cidade que deveria ter. Eu acho que Brenan devia ser cultuado sempre. Ele é visitado, é muito visitado, mas eu acho que o Recife se torna província diante da magnitude da obra de Brenan. Brenan fala pelo Brasil todo. A arte dele tem a expressividade nacional e internacional. Dorian, na exposição ilustrada de poemas, você se lembra do seu poema e quem ilustrou? Não me lembro. Não, porque eu sempre fui participativo. Então, para mim, a importância era de estar presente nas exposições, até de calçada, e se fez muito isso, né? No Grande Ponto, ali onde tinha a Praça Kennedy, se fez exposições, e quase sempre a temática era uma temática, uma temática de participação. Não era revolucionária, mas era de participação social. Esse era uma tônica onde o artista fazia a sua poesia com um sentido político-social. Ele tinha já uma posição que era uma posição de um Brenan também, de um artista que está ligado ao seu processo social. Porque não existe, pelo menos que não me consta, que hoje a poesia, toda ela tem esse vínculo participativo. Você é um homem social, o artista é um homem social, é um homem que faz a poesia com coragem, sem medo, sem receio, porque ela é a vida que você está vivendo. Então, você está vivendo você está vivendo um momento social. Então, o homem brasileiro, a poesia brasileira, reflete isso. Como o senhor avalia a obra de Chico Santeiro e como interpreta a valorização de artistas populares como ele na gestão de Djalma Maranhão? Chico Santeiro, ele ganhou uma certa notoriedade pela presença, justamente pela presença artística dele, como um produtor de obras que são também obras sociais, né? E Lá em casa é igual. um gato, o gato dá sorte, né? Chico Santeiro, ele se projetou, ele era muito humilde, mas eu me lembro que nessa Feira da Providência, que eu tomava parte, todos o ano eu ia ao Rio de Janeiro para participar da feira. E uma vez eu levei Chico Santeiro, e outra vez eu levei o nosso como é o nome dele? Não, esse rapaz que
essa pessoa que era muito mal educada. Ele fazia o quê? Hein? Ele fazia o quê? É comida. A carne seca. Lira. Ali. A carne seca do Lira. Outra vez eu levei Lira. Né? Levei. Ele preparou lá na feira, ele preparou uma carne seca. Tal. Mas Chico Santeiro foi comigo. Naquele tempo parece que o avião era diferente, era Catalina, né? Tinha pressurização, né? Porque ficava com o ouvido do... Mas Chico entapetou quase que o chão todinho do avião, fazendo algumas peças já pensando na exposição. Não se contentou com as que já havia mandado, mas também produziu algumas peças, porque ele trabalhava muito rapidamente. E aqui em Natal ele teve primeiro moradia através do Humberto Peregrino, né, o coronel Humberto Peregrino. Ele teve uma casa na praia, depois da Avenida Getúlio Vargas, no alto. Ele morou ali por algum tempo, produzindo trabalhos para todo visitante de Natal queria conhecer Chico Santeiro. Embora as peças dele sejam todas de pequeno porte, mas elas são muito expressivas. Foi um artista, uma perda muito grande, porque o filho dele deu uma continuidade ao trabalho, mas sem aquele elan, aquele espírito participativo que Chico Santeiro teve. Como o senhor vê em Natal a relação entre cultura e arte popular e cultura e arte moderna durante o governo de Djalma? A arte popular, ela geralmente, o artista erudito tem seu viés na arte popular. A arte popular, como eu já falei, é uma das vertentes minhas que mais eu trabalho, porque é coisa nossa, então o artista se volta para a sua realidade, a realidade em que ele produz o seu trabalho, e com o material que ele tem no olho, tem no dia a dia. Isso é o que faz o cordel, faz a obra erudita, obra erudita de Brenan, por exemplo, não deixa de ser uma obra popular. Isso teria a ver com o fato, então, de que aquilo que nós chamamos de modernidade tem mais a ver com atemporalidade? Não tem dúvida, não tem dúvida. A modernidade nossa ainda é uma vertente diferenciada pela pintura, pela arte internacional, né? Essa é uma verdade. A única diferença que eu encontro na arte brasileira é justamente a arte do cordel. A arte do cordel, eles não têm acesso à arte europeia, né? Então, por não ter, e pode até ter, alguns artistas, poucos, têm uma vertente criativa ligada também à arte internacional. Mas quase 90% dos artistas do cordel, eles têm a sua expressão própria, de saber o que é que está fazendo. Alguns são artistas que vieram da literatura de cordel e por quase que um vínculo com a gravura, eles começaram a ilustrar suas próprias gravuras, sua própria literatura. Isso permite você ter
um trabalho de muito boa qualidade no cordel, a começar por Samico, né, que é um grande artista erudito, mas que trabalha com a vertente do cordel. Nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre suas gravuras de bambelôs e outras obras suas da época do governo de Djalma Maranhão, especialmente sobre a relação de suas obras com a cultura popular, então, com esses folguedos que o senhor já mencionou. Olha, a minha vertente é perfeito. Na escola, antiga escola industrial, hoje é IFERN, né? IFRN. IFERN. Essas gravuras chegaram, esse é um bambelô, isso aqui é uma umbigada. Eu não tenho esse livro, não tenho, mas eu me lembro que eu fiz um álbum numerado de 1 a 100 e com a apresentação do Luiz da Câmara Cascudo, eu fiz para a Argentina. Qual era o tema? Foi. Com essa gravura, esse tipo de gravura, que era tipicamente Chilo. Trabalhava com Chilo. Quer dizer, é uma obra que você não podia passar de um palmo, que era justamente a dimensão do corte da xilogravura. Então, eu fiz esse álbum, ele foi publicado e tive o prazer... Qual foi o ano que esse daqui foi publicado pela DDC? 61, 62? Esse é um casarinho. Não, porque eu fiz um com cor. Um viés assim mais erudito, né? Porque a cor quase sempre é muito difícil o artista usar a cor. Eu recebi recentemente da IFERN as meninas com quem eu tenho lidado lá, a secretária lá e uma outra jovem que trabalha, fez um trabalho virtual com a minha obra. Eu recebi um álbum da coleção da IFERN de gravura, são os congos e os bambelô. Os congos e o bambelô também estão no Salão Nobre, no Salão Nobre da IFERN. Aquele painel que foi reconstruído? Aquele painel. Esse galinho aqui, ó, de quem é? A pergunta se refere a uma ilustração de um cartaz. Aqui são o das praças de cultura. Da Praça de Cultura. E o do baile da cidade e festa de o galo, né? E esse galinho aqui. Certo. Ótimo. Eu recebi esse álbum porque há uma dependência lá da IFERN, um corredor que tem, e é fechado, tem chave. Além de ter feito o painel principal, né, que é um trabalho que eu valorizo, a coroação do rei de Congos, e tem um bambelô, tem uma umbigada, um coco típico do coco de roda, né? É claro que tem todo um envolvimento com o que eu fazia na arte na época. Eu publiquei há pouco tempo atrás, porque a gente não sabe. À medida do tempo eu não tomo muito conhecimento, não, porque se a gente vai vivendo, vai achando bom, né? E quando vê, passaram-se 10 anos, 20 anos, 50 anos, né? Eu tenho um álbum, A Geografia do Medo. A Geografia do Medo privilegia Luiz da Câmara Cascudo, porque são as assombrações, aquele atavismo que existe entre
a arte e a produção artística. Esse trabalho, hoje, a geografia foi uma revisitação à gravura. Fazia muito tempo que eu não fazia gravura e comecei a fazer a gravura novamente. E essa gravura é mais erudita. Assim a gente pode chamar de erudição aquilo que passou de ser apenas um registro gráfico. A minha gravura era um registro dos autos da cidade de Natal, mas eu só vim a ter um estilo, uma maneira de fazer que não é cordel, uma maneira de fazer gravura. É um trabalho mais erudito, porque a gravura está retrabalhada com arte. Na sua estimativa, de que forma a interrupção do governo de Djalma Maranhão em 64 repercutiu na cultura e nas artes locais? O governo de Djalma tem esse vínculo com a cultura muito forte. Daí ele ter, no sentido de social, tem seu vínculo, tem sua base na administração dele. Eu não sei se influenciado pela cultura do Luiz da Câmara Cascudo, que era mestre de todos nós, um homem que doou à cidade todo o patrimônio da cultura local, como as vertentes do erudito, da obra erudita. A civilização e cultura é um trabalho erudito, é um trabalho de pesquisa sobre o homem em todas as suas consequências ou circunstâncias. Cascudo estuda desde a mão ao pé, e inclusive com anotações eruditas. Já nos 5 livros do povo, ele estuda mais o homem local. Rede é um trabalho local, jangada, trabalho local. Tem muita coisa de Cascudo que é pesquisa de campo, pesquisa junto a pessoas as mais variadas. Tanto faz ele estudar um beco da quarentena, um pescador de praia, como fazer um trabalho de erudição antropológica, né? Então, é por aí que você veja que muitos governantes tomam emprestado certos livros de Luiz da Câmara Cascudo para definir como governo, como prioridade a cultura popular. E isso se reflete na obra de Cascudo e se reflete na obra de Djalma Maranhão. Ou seja, no seu entendimento, então, teria havido uma sintonia positiva entre Djalma e as ideias de Luiz da Câmara Cascudo, que teria permitido aquela eclosão, aquele desenvolvimento das artes da cultura. Perfeitamente. A administração dele na área de cultura, que tinha Moacir e tinha Navarro também ia lá às vezes, não todo dia, porque Navarro sempre foi sempre teve uma liberdade total de expressão e de fazer cultura, mas chegou a fazer cordel. E o Navarro, eu tenho o Cacheiro Curió, a princípio era cordel, depois é que se tornou uma poesia mais erudita. E ele fez também uma parceria com o Luiz Carlos Guimarães, e eles fizeram um cordel. Eu não sei aonde poder encontrar esse trabalho, mas eu me lembro que vi esse trabalho, que é um trabalho sobre o campo
o homem do campo, o trabalho do homem do campo. É um trabalho muito objetivo dessa realidade social. Na sua estimativa, de que forma nós podemos dimensionar hoje em dia, com passados tantos anos, a herança cultural do governo de Djalma Maranhão? Eu acho que foi definitiva, porque você veja, nenhum outro governo teve tanta ênfase e deu tanta oportunidade ao artista local, às artes dos brincantes, dos saltos populares. Eu acho que o governo dele se isola nesse sentido como uma meta e com uma finalidade já bem objetiva. E eu não vi, até às vezes eu tenho vontade de aconselhar os governantes a procurar fazer alguma coisa que se assemelhe à administração de Djalma, que foi realmente uma administração magnífica. Dorian, na resposta anterior, você estava falando daquele folhetinho Desafio de Viola, que foi mais ou menos em cima daquele material do CPC do violão de rua, né? É verdade, é verdade. É um trabalho que a literatura de cordel tem... A literatura propriamente dita de cordel é uma literatura que não tem a pretensão de ser literária, né? Mas existem cordelistas que fazem literatura, né? E o Navarro e Luiz Carlos Guimarães fizeram uma parceria também com o intuito de prestigiar o cordel. Eu me lembro de Navarro ilustrando cordel. Tem uma vaquejada, tem uma queda de boi, né? Que é um tema que Luiz da Câmara Cascudo conheceu muito bem e fala lindamente sobre isso. E Newton ilustra o cordel. Com o traço dele. Já eu ilustrei cordel, mas usando um pouco o traço do cordelista, me influenciando pelo próprio traço cordelista, porque eu tenho um vínculo assim com o cordel, procurando conhecer melhor a maneira como o cordelista trabalha. Quer dizer, o cordelista, eu tenho um livro sobre o cordel, as vertentes criativas da gravura de cordel, é justamente a gravura popular, a gravura de cordel. Porque eu não conheço nenhum livro que fale sobre isso, mas o meu livro é especialmente sobre o cordel que se fez no Brasil, ou que se faz no Brasil. Hoje em menor expressão, porque o cordelista e a literatura de cordel estão ligadas um ao outro. O cordelista quase sempre faz a poesia e quase sempre ilustra sua própria poesia. O Abraão Batista, por exemplo, é um deles, né? Então existe um vínculo muito grande entre a criação poética e a criação artística. E é o único artista brasileiro que é o Samico. E tem o Nilton Cavalcante, que também é muito bom, mas é mais dramático, né? É mais dramático. O único artista muito fiel ao cordel é Samico. Ele tem um traço que é cordel e tem uma técnica que é erudita. Quer dizer, é muito difícil você juntar a erudição com o cordel, né? Quase sempre o cordelista gravador é livre para fazer a fisionomia dos seus figurantes, que é sempre mais para a caricatura, mais para a deformação, que já é uma modernidade.
Bem, para finalizar, eu passarei ao professor Antônio Marques para suas considerações finais e para a pergunta final desta entrevista. Obrigado. Eu acho que o grupo aqui gostaria que você finalizasse falando sobre suas opiniões, assim, sobre arte, como deveria ser que no futuro que tomadas de decisões em relação à cultura o governo deveria ter. O que se poderia fazer? Os governos atuais, o que eles poderiam fazer pela cultura? Você é um homem de muita experiência, pode dizer alguma coisa sobre isso. Antônio Marques, infelizmente, a cultura brasileira, como qualquer uma outra, de qualquer país, ela sofre as mudanças do comportamento artístico. Nós tivemos, por exemplo, o impressionismo na França, que deu lugar aos ismos todos, né? Figurativismo, concretismo, cubismo, dadaísmo. Eu tenho trabalhos dadaístas. Até eu vou fazer um álbum que eu fiz um álbum que dei a Juvino, né? E era um trabalho dadaísta, um trabalho de trabalhar com tesoura, corta papel e aplica papel colorido e faz um trabalho que é totalmente diferente do trabalho feito com a pintura feita impressionista, que é uma pintura feita a óleo, em tela, e com toda a herança cultural que a França tinha na época, né? Infelizmente, as maiores figuras da arte francesa, como da arte também russa e suíça, todo aquele manancial de ideias, o conjunto de ideias e de opções que se tinha na época, hoje em dia às vezes são reeditadas, mas muitas vezes são esquecidas, né? Você veja que há um manancial assim fantástico de ideias novas, com um só pintor como Picasso revoluciona totalmente a arte com as diversas tendências e aberturas que ele faz na sua obra do seu mundo artístico, né? Então vocês têm os desenhos de Picasso, por exemplo, são desenhos em que ele avança na contemporaneidade com uma expressão que nunca foi usada. A espontaneidade do traço feito pelo transeunte de rua, as vertentes da Guernica, que são alguns desenhos que ele fez especialmente para Guernica. Eu vi no Museu Santa Sofia, quando eu estive lá, Espanha, eu vi trabalhos de todos os trabalhos que prescindiram, que foram os primeiros trabalhos da indignação dele com a destruição de Guernica. Então, é um trabalho que, no seu final, ele se torna um trabalho mítico, um trabalho de criação. A diferença que existe, por exemplo, de um Goya para um Picasso é justamente isso. Goya era um figurativista, excelente pintor, não há nada contra ele, principalmente o Goya do Sul, né? Que tem uma expressão artística muito boa, mas a obra de Picasso é uma obra criativa. E a obra de Goya, até o que eu conheço, é uma obra de adaptação da verdade, da realidade local, já com o expressionismo. Já há essa diferença entre um e outro, né? Como existem outras diferenças que a gente pode apontar para Picasso. Picasso foi o criador, ele, Jean Gris, o criador do cubismo, né? É uma obra montada, facetada,
com diversos ângulos, dando oportunidade a você fazer, montar um trabalho cubista em qualquer situação. Ele personaliza figuras e recria todo um espaço físico que é um espaço criativo, não é um espaço de observação da natureza ou de figurações, que ele fez muito isso também. Mas é um artista que realmente hoje ainda é um artista que é recorrível, porque ele abriu espaço na pintura para novas configurações pictóricas. Mas, no caso de Salvador Dalí. Uma pergunta. A gente fala muito da obra, mas não fala do homem, né? Quer dizer, eu gostaria de saber o seguinte, pela que a gente sente você falando, você está sempre olhando para frente, né? Quer dizer, está sempre olhando para frente, e isso eu acho que é legal, porque tem sempre, a cabeça está funcionando, né? Eu queria que falasse aqui do menino Dorian, né? Digamos, quais os alumbramentos do menino Dorian para chegar hoje, digamos, na maturidade, ter passado por todo esse tipo de coisa, o que é que lhe motivou, né, digamos, vivendo aqui, o que lhe motivou para ser, digamos, esse ser múltiplo que você acabou sendo? Quais os elementos que você interagiu e absorveu para olhar sempre para frente, né? Eu fui muito precoce, porque com 10 anos eu comecei a fazer desenho. 10 anos de idade é muito pouca idade, né? Em 1940, eu já trabalhava em desenho. O meu desenho era essencialmente copista. Eu copiava os clássicos, copiava as pessoas que eu conhecia, copiava artistas de cinema. Comecei com quadrinhos, fazendo quadrinhos, lia muito quadrinhos, li muito, pilhas e pilhas de cadernos de quadrinhos, né? O Globo Juvenil, o Gibi, eu lia muito. E desenhava. Eu não tinha nem o instrumental para desenhar, eu não tinha nem o lápis crayon, que era o lápis que dá uma certa autenticidade ao trabalho artístico do principiante. Eu usava carvão de cozinha, se cozinhava naquela época com carvão e com madeira, e eu usava o carvão de casa, o carvão vegetal, para desenhar. Eu desenhava os muros da de casa, a calçada da rua Felipe Camarão. Eu desenhava metros e metros de trabalho do quadrinhos, porque o quadrinhos tem uma vantagem. Você aprende a ter a proporção exata da figura e aprende a desenhar, porque é muito versátil. Existem artistas de quadrinhos que fazem uma obra erudita. E muitos que hoje em dia, o Flash Gordon, o próprio Tarzan, né, são meu filho, que adora também quadrinhos, ele tem esses álbuns que naquela época eu lia em fascículos, né? Mas hoje em dia essa obra, que é quase uma coisa erudita, sem ser naif, era de artistas já conceituados, né? E o quadrinhos quase sempre era feito por artistas de muito boa qualidade artística. E eu tinha pouco estudo de anatomia, aprendi muita coisa copiando os quadrinhos. Depois eu comecei a copiar figuras, pessoas da família, artistas de cinema. Eu me lembro que eu tenho ainda aqui um remanescente desse trabalho dos anos 40. Um Charles Boyer, por exemplo, era um ator de fisionomia bonita, né?
Hedy Lamarr, Linda Darnell, aqueles artistas de cinema que a cena muda era a revista do cinema daquela época, né? A cena muda tinha uma equipe de iluminadores e de fotógrafos que faziam a artista ficar mais bonita ainda do que era, né? Quer dizer, a ideia que a gente tinha dos artistas do cinema, do cinema mudo, até Rodolfo Valentino, né? Clara Bon e o próprio Gary Cooper, que foi a princípio ainda do cinema mudo, a fotografia ajudava a fazer ainda mais belo aqueles artistas. E eu procurava, pela fotografia, recriar a foto quase igual ao que eu tinha na revista. Quer dizer, era um trabalho de pesquisa, um trabalho de cuidado com as proporções. Finalmente era uma finalidade última minha, era fazer uma cópia bem feita, também de paisagem, principalmente ao ar livre. Eu ia para o Forte Rei Magos, fazer detalhes do forte. Eu me lembro que o mar, né, foi sempre uma constante na minha arte, isso já depois dos anos 50, né? Agora, antes dos anos 50, eu tinha um viés, uma tendência a ser um figurativista clássico. Aquilo que eu imitava era aquilo que eu via e aquilo que eu sabia que já era patrimônio do Estado, como meu tio Moura Rabelo. Moura Rabelo foi o autor da trilogia do padre João Maria, que ele fazia aquilo com uma facilidade muito grande, porque ele retratava as pessoas, mas só retratava se tivesse um modelo. Se não tivesse modelo, ele não retratava, porque ele não sabia, ele sabia, mas não tinha... Estava programado. Não tinha a tendência. Basta dizer a você que o filho dele, Raimilson, depois de 40 anos, já que o pai tinha falecido, ele começou a pintar como o pai. Disse: eu quero me parecer com meu pai. Eu quero fazer a arte igual a que ele fazia. Quer dizer, não saiu. Eu, às vezes, dizia a ele: Raimilson, tenta fazer alguma coisa da modernidade dele. Disse: não, isso não me interessa. Não interessava a ele fazer o trabalho moderno. E o meu tio Rabelo, que é dos anos 30, a semana de 22, não disse nada a ele, não deu a ele a chance de ser um dos iniciantes da modernidade. Ele ficou como um classicista. E eu gostava do trabalho dele porque eu fazia mais ou menos o que ele fazia, sem ter a competência que ele tinha, né? Ele era um pintor de uma competência extraordinária para fazer aquilo que ele fazia. Ele não errava, né? E as fisionomias que ele criava eram perfeitas, a paisagem que ele criava. Ele criou, tem um trabalho dele sobre o baldo, né? Tem uns carneirinhos pastando e tal. Ele pictoricamente, Clarivaldo do Prado Valadares esteve aqui em casa me visitando, um homem de uma cultura extraordinária. Ele viu o quadro de Moura e disse: que maravilhoso primitivista, quer dizer, naif. Eu fiquei assim, eu considerava toda a vida o meu tio, pintor, como um classicista. Aí ele disse que meu tio era um naif. Eu fiquei espantado. Mas você sabe por quê? Porque o detalhe solto, o detalhe, a maneira de um Visconti, a maneira de um Batista da Costa, já é um traço livre, né? A folhagem,
ao ambiente, há uma certa liberdade de concepção. E o meu tio não, o meu tio estava muito preso. Se ele fazia uma folha, ele fazia nervura, fazia igual a fogo. Isso é muito do Naif, né? Quer dizer, dos que fazem da arte Naif uma escola, né? Porque a escola brasileira é completamente diferente da escola estrangeira. O Naif internacional é um trabalho de uma excelência, vamos dizer, de desenho, de composição, que você fica estarrecido. Mas há uma diferença. O trabalho Naif é um trabalho parado, estático, não tem aquele ritmo que a modernidade veio a fazer com que você olhe um quadro e ele parece que está andando, parece que está mudando, parece que você se sente o rio, né? O barco no rio, o pôr do sol, a Monet, né? Aquela coisa assim que é um pouco, é o impressionismo, né? Daí o quadro dele ter recebido a titularidade de impressionista. Era impressão o quadro, o nome do quadro era impressão. Um crítico de arte vendo aquilo, desses que são ortodoxos, né, disse, isso é um impressionista, não, isso não é arte, não. Então, aí ele disse, impressionistas é um bom nome. Daí nasceram todos os ismos da arte, né? Dadaísmo, concretismo. Dorian, e pelo que você diz, seu caminho seria o classicismo pelos anos 40. Aí depois você dá uma virada temática, de forma, e o que lhe motivou essa passagem de um campo a outro? Eu acho que o que me motivou foi, eu senti que o caminho mais certo seria a modernidade. Nós não tínhamos muito acesso à modernidade brasileira na semana de 22, mas eu tinha muito acesso às revistas e à pintura, à arte da França, né? Eu tinha aqui um amigo, Geraldo Carvalho, eu até vi o retrato dele há pouco tempo entre os meus guardados. Ele fundou a revista literária, revista de letras. Era uma revista que eu fiz a capa para o primeiro número e nós ficamos assim muito conversando muito e fazendo saraus e participando de salões e tudo mais. E ele me presenteou sempre, né, com a leitura dessas revistas, Arte de Aujourd'hui, a Arte de Hoje da França. Ora, a Arte de Hoje da França trazia umas informações do que estava havendo no mundo das artes, já na França, na Suíça, em Moscou, né, na União Soviética, na Inglaterra. Então, ele comprava as revistas francesas e os cadernos franceses e álbuns e livros. Ela até me atrevia a ler André Gide no original, que é um atrevimento horrível, né? Porque eu não sabia o francês, né? Mas o pouco que eu sabia no ginásio, eu percebia e reconhecia certas palavras em francês. Li pela primeira vez os cadernos de André Gide, e que eu li foram os emprestados por ele. Ele lia André Gide no original, que ele conhecia bem o francês, lia em inglês também, que ele conhecia. Ele tinha um defeito físico, ele era pequeno, como Toulouse-Lautrec, era pequeno, e esse defeito físico dele aguçou muito
a parte literária dele, a parte criativa dele, porque ele, não sendo uma pessoa normal, ele se voltou muito para a literatura. Então ele mandava buscar livros na França, porque ele trabalhava no correio e tinha acesso à literatura francesa, mandava buscar. Era fácil para ele fazer aquele tipo de correspondência com o que se fazia na França, se fazia nos outros países que já estavam adotando o sistema já o impressionismo já estava praticamente superado. Já havia o cubismo, já havia o abstracionismo. Então, eu percebi que quando o Newton estava fazendo a expulsão de 1948 para 49, o catálogo dele era de fim de ano, de dezembro, e ele fez a expulsão na sorveteria Cruzeiro com os estudos dele. Ele tinha os estudos que ele aproveitou a estadia dele no Recife, que ele foi para o Recife para fazer vestibular, ele e Grimaldo Ribeiro, que são parentes, mas ele parece que perdeu o horário, não sei o quê. Aí, vou ser boêmio. Aí foi só o que deu, não cuidou mais do curso superior dele, foi toda a experiência que ele teve com Brenan, com Lula Cardoso Aires, com Hélio Feijó. Ele frequentava o ateliê de Lula Cardoso, e ele confessa que foi, numa das entrevistas que ele dá, ele diz que foi aluno de Lula Cardoso. Isso eu acho que ele não foi. Eu tenho a impressão que ele foi ouvinte, porque Newton, como era muito inteligente, ele não tinha paciência para estar sendo doutrinado por ninguém. Ele tinha o estilo dele, né? Ele tinha as versões dele já na cabeça. Então, mas ele sabia fazer amigos. Ele tinha uma facilidade muito grande de fazer amigos e de visitar esses artistas e conviver com eles. E eu acho que ele conviveu um bom tempo com Lula Cardoso Aires, que é uma expressão da arte de Pernambuco. Eu lamento que a minha geração, a geração de Newton, que está acabando, realmente está acabando, mas essa geração que fez a literatura do Rio Grande do Norte, que fez a poesia processo, que fez a poesia erudita, que fez o cordel, e que fez obras enormes aqui e no Recife também, que eu tive muito contato com a arte do Recife. Essa geração está terminando, infelizmente, e está surgindo uma nova geração, que é a do processo, né, a geração que é do concretismo. E eu não sei se essa geração fez tanto pelo Estado como a geração que eu pertenci. A geração que eu pertencia tinha como o mestre Luiz da Câmara Cascudo, mas era enorme, porque existiam artistas muito bons. Eu no meu primeiro livro sobre artes plásticas, que praticamente não é um dicionário, tem 105 artistas dicionarizados, mas é mais um pouco a história da arte do Rio Grande do Norte, do princípio, né? Desde do Joaquim Fabrício Gomes de Lima, que é de 1800, até as vertentes da Semana de Arte Moderna nossa, que eu participei com o Newton Navarro. E tive uma particularidade da minha exposição, que é pouco conhecida. Eu era um classicista. Quando eu comecei a receber essas revistas da França, principalmente da França,
E vi Delanois, vi Picasso, toda Salvador Dalí, que é um clássico. Eu vi a possibilidade de fazer uma modernidade. E quando o Newton me convidou para juntos fazermos um salão, porque a primeira exposição, embora Veríssimo de Mello tenha dito que a nossa exposição foi a segunda posição modernista, a exposição que eu fiz já tratava de uma modernidade mais avançada. Eu fiz o abstracionismo. Eu fiz os lunares, que são obras abstratas, porque eu tive dificuldade de me definir artisticamente como um figurativo. A dificuldade era o seguinte: eu tinha um vínculo com a pintura clássica que de certa maneira, me impossibilitava de criar, como Newton sempre foi, um artista da modernidade. O primeiro trabalho de Newton, já em 47, 48, vindo do Recife, já tinha um traço certo, moderno. E se fosse fazer esse trabalho, eu iria fazer ou parecido com o classicismo, travestido de modernidade. Quer dizer, era um trabalho muito difícil para mim. Mas eu aceitei o convite e fizemos a modernidade aqui de Natal. Newton, com influência grande da pintura de Picasso, e eu com a influência de Delanois, que é um pintor francês. Ele tinha uma pintura chamada raionismo. É uma pintura em que o olho vê coisas que os outros não veem. Quer dizer, é um trabalho de criação abstrata. Eu fiz os lunares abstratos porque eu tive dificuldades com a expressão figurativa. Então, a minha primeira exposição, o Veríssimo de Mello disse que eu sou o mais avançado na exposição para a abstração, que um quadro de Portinari é um clássico diante de um quadro meu. E Portinari, todo mundo sabe que é um modernista. Mas o que ele quis dizer é que a modernidade de Portinari é uma modernidade clássica. Ele é um pintor clássico que começou a pintar a modernidade. A deformação dele é uma deformação da cultura que ele tinha plástico ou da sua própria vocação de artista, porque começou com 14 anos de idade, é um gênio, né? Não tem dúvida. Mas dizem assim, não, mas o Portinari só fez figurativo. Não, o Portinari fez a arte figurativa e fez trabalhos abstratos. Se você for ler e conhecer a obra de Portinari, você vai ver que ele tem trabalhos totalmente abstratos. Quer dizer, que o último trabalho dele, que a Índia Carajá, que ele não tem cabeça, é somente forma, uma forma gorda. Eu estou trabalhando nesse sentido hoje em dia. Estou com um trabalho sobre a arte do belo. Quer dizer, a arte sempre foi gorda. Eu defendo isso porque eu nunca ouvi dizer que a arte gorda fosse um viés da arte clássica, mas é. E a moderna também. O Milton da Costa é um pintor quase clássico, mas ele usa a forma gorda, né? E outros, mas o próprio Portinari. Portinari tinha todas as razões para fazer uma pintura esguia, seca, como a seca que ele pinta, né? Como os retirantes que ele pinta, como as figurantes que ele faz. Mas ele faz a forma gorda. As mulheres dele são gordas, né? Assim como Botero, assim como Miguel Ângelo, como Leonardo da Vinci, todo esse viés da pintura, desde o arcaico, desde a musa arcaica, que é milenar,
que a forma gorda é predominante na arte. Então, é isso aí. Eu fiz essa exposição abstrata, mas 2 ou 3 anos depois eu já estava trabalhando a figuração. Porque a figuração brasileira é tão bonita, desperta tanto interesse pelas suas nuances, né? Você vê um retrato, um trabalho brasileiro, ele se diferencia do trabalho francês, do trabalho inglês, do trabalho suíço, do trabalho europeu. Ele se diferencia apenas pelo seu sentido de cor. O tropicalismo influenciou muito a arte brasileira. Aquela coisa de fazer a figura dentro de um cromatismo assim, muito rico, que é a nossa própria visão da arte e do cotidiano, né? Ela se tornou cotidiana e, ao mesmo tempo, erudita, porque, pintando o cotidiano, nós podemos ter um viés também erudito, né? Podemos fazer um trabalho com boa erudição clássica, sem ser um clássico, sendo um pintor moderno, né? Bem, eu acredito que já verificamos muitas coisas que demandariam dias e dias de conversa. Eu vou passar então para Roberto para ver se arremata essa conversa toda. O seguinte, só a última. Primeiro, agradecer a Dorian, né? Esse despojamento, né? Na verdade, a gente teve aqui hoje uma aula, né? Na verdade, eu estava aqui bebendo, né? Mas a única coisa que eu fiquei curioso, Dorian, foi a questão do padre João Maria. Você citou a questão do padre João Maria. Eu queria saber se em algum momento o padre João Maria entrou como um elemento em alguma obra sua. O padre João Maria nunca entrou como elemento na minha obra, até porque eu sou um artista criativo, mas eu tenho restrições quanto à figura humana. Eu acho que você só deve retratar as pessoas que conhece. O meu tio Rabelo teve dificuldades de fazer o padre João Maria, porque ele usou um figurante, uma pessoa que se parecia com o padre João Maria, botou no burrinho, e Dadá e Genival foram as crianças que foram pedir a bênção ao padre João Maria, né? E ele só fazia o trabalho se ele visse pelo menos a semelhança física, e o padre João Maria já tinha morrido. E ele procurou fazer o padre João Maria, a fisionomia do padre João Maria, por retratos e adaptando esse cidadão que serviu de modelo para ele. Eu não faço porque eu realmente não conheci o padre João Maria, ele acho que não era nem nascido, mas é difícil a gente fazer um trabalho até hoje eu faço um trabalho de concepção, de fazer um trabalho artístico, se você não conhecer a pessoa, se não conhecer a figura. Eu tenho alguns trabalhos feitos que realmente não são por fotografia, que é o Alberto Maranhão, que é do teatro, está no teatro, que foi um encomenda dos anos 60. E eu tive essa rara felicidade de fazer um trabalho de muito boa qualidade. O trabalho ficou muito bonito. Usei as cores da modernidade. Eu usei o azul de fundo, tipo Monet, e usei um tom de azul mais forte para a fisionomia, com alguns tons de outras cores, mas muito raramente, é quase que uma monocromia. E fiz o índio Camarão, né? Felipe Camarão, por retrato também. E eu me dediquei a fazer algumas coisas da pintura
clássica, já no período da pintura moderna. Fiz algumas coisas. O retrato que eu fiz do cônsul Jean Olsen, que esteve aqui, o cônsul da Noruega, esteve aqui comigo, e inesperadamente ele trouxe uma foto dele, um retrato dele, e disse: eu quero que o senhor faça o meu retrato. Eu já tinha deixado, há anos eu tinha deixado de fazer retrato, que é uma coisa difícil. Você retratar uma pessoa exatamente como você vê aquela pessoa, e não inventando como Sartre, né? O Picasso fez um engano aqui que não é. Picasso fez Stalin, desculpe a falha. Fez Stalin, que não é Stalin. Ele fez um desenho de Stalin, talvez da mocidade, não sei. Mas o Stalin tinha um perfil, uma fisionomia definida. Era um estadista que há controvérsias contra a administração dele, a maneira como ele tratava as pessoas, mas isso é outro assunto. Picasso aderiu ao partido de carteirinha e fez uma homenagem a Stalin, fazendo um retrato que não era dele. E Picasso não precisava nem de fazer isso, porque Picasso desenhava bem. Ele tem retratos de pessoas. Gertrude Stein, por exemplo, ele faz um retrato dela, que foi uma artista, escritora e intelectual que abriu as portas nos Estados Unidos. Ela fez a ponte entre os artistas franceses que ela nomeava como achava que eram bons, Degas, Monet, Pissarro. Então ela fez a intriga do bem. Ela levou esses artistas para os Estados Unidos e praticamente criou a modernidade nos Estados Unidos. Os artistas que fizeram a modernidade dos Estados Unidos, todos têm esse vínculo com Gertrude Stein. E Picasso fez o retrato dela. Ela reclamou, ela também reclamou. Eu acho que Stalin não disse nada, mas ela reclamou. Picasso, você me fez muito feia. É assim que você vai ser conhecido no mundo. E é verdade. Não sei se tem retrato dela, o retrato que se tem mais a contento é justamente o retrato que ele fez. Ele fez outros retratos. Ele fez o médico dele, fez alguns retratos bons, né? Mas inventou, quando fez Stalin, ele inventou alguma coisa que era para ter saído do partido. Por que você acha que ele fez isso? Por que você acha que Picasso desenhou Stalin tão diferente? Eu não sei, o Picasso, ele a rigor não era um retratista. Ele já também não era um impressionista. Ele já era um expressionista, depois foi cubista. Ele, Jean Gris, eu assisti uma exposição na Espanha, no Reina Sofia. Eu assisti uma exposição desses artistas, todos, principalmente Jean Gris, e que são mais ou menos parecidos quando pintam o cubismo, né? E tinha uma série de trabalhos de outros pintores, como Salvador Dalí, que tinha um trabalho, uma moça na janela, debruçada, olhando de costas, olhando a paisagem, que é uma obra-prima. E Picasso tinha esses desenhos dele para Guernica, e tinha Guernica também, em exposição. Só que Guernica é um trabalho tão eloquente, ele é tão forte, porque é um trabalho criativo, onde ele usa minotauros, usa faunos,
usa o guerreiro grego caído, a espada quebrada. Quer dizer, é como se fosse um ambiente um ambiente obscuro, onde se refugiasse aquelas bestas do Apocalipse, né? As bestas é a guerra, né? Então, ele, em vez de fazer um trabalho polêmico, onde o Goya fez o assassinato né? Com armas e figurantes morrendo uns no chão, né? Ele não, se abstraiu tudo isso e fez uma obra criativa. Bem, eu agradeço aqui a magnífica entrevista de Dorian Gray Caldas, esse receptáculo historiador, sociólogo, antropólogo, psicólogo da arte do Rio Grande do Norte. E nós vamos ainda esperar colher mais resultados dessa entrevista com a sua colaboração no nosso projeto do Centenário de Djalma Maranhão. Muito obrigado a todos. Povo pobre, natalense, chegou a vez para quem quer aprender como sofre o ser humano quando seu nome não sabe escrever. A prefeitura abre a campanha para a ajuda do ensino e do saber, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler.